Vamos aqui ver se começam a entrar as pessoas primeiro, né? Chamei ele aqui. Aqui o Calipo já entrou. Vamos lá, tentar aqui. Aceita aí, Calipo, para a gente poder continuar o papo. Oi. De volta. De volta. Você agora Maravilha. me ouve? Você me ouve? Bem. Ótimo. Ouço. Bem. Eu ia pedir para você repetir a pergunta, porque eu parei de ouvir no meio. Tá. Se você me lembrar qual era a pergunta... Eu tô falando sério, viu? Não é brincadeira, não. Então, eu falava sobre regulamentação e mercado de trabalho. Foi uma pergunta que tinha saído na live anterior, que perguntava qual a relação que há entre regulamentação e mercado de trabalho. Desculpa, essa eu acho que a gente já respondeu, já falou. Então A outra era, acho que a questão o papel da SAB, do Albérico. Essa? Exatamente. Exato, a diferença entre SAB e conselho profissional. Eu acho que a SAB, por diversas vezes, já discutiu nas assembleias e o posicionamento de várias diretorias, dizendo que a SAB ela não quer ser, né, não sei daqui para frente, mas sempre se foi discutido lá atrás que a SAB queria não ser uma associação profissional, que a SAB queria se manter como associação científica, justamente para poder continuar tendo, né, concentrar o seu foco nas ações de uma sociedade científica, nas ações de uma associação científica, poder até criticar o que um conselho estaria fazendo, porque a SAB, quando se envolveu com a regulamentação, ela se envolve entendendo que o reconhecimento dos profissionais arqueólogos e arqueólogas é importante para você também dar garantias para a própria ciência, arqueologia, poder caminhar com passos, né, pisando num chão mais duro. Então, até onde eu posso falar da minha gestão e dos presidentes, acho que o Ângelo, né, o atual presidente, eu acho que a ideia é essa, né, que a SAB meios, por ter uma capacidade de articulação, de criar um espaço, né, para que essa discussão seja feita, para que se pense num conselho. Esse é o meu entendimento, assim, eu acho que a SAB não deve ser um conselho profissional. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós hoje temos enfrentado na atualidade alguns, eu vou dizer assim, embates no campo de profissão regulamentada. Eu vou citar dois aqui para que a gente reflita um pouquinho sobre eles. Um deles é uma portaria publicada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo que torna privativo dos arquitetos e urbanistas ações que são afeitas à profissão de arqueólogo. Tá? E outra questão que eu também gostaria de colocar, ou seja, como problema atual também da regulamentação, é a mudança da legislação ambiental. Daqui a pouquinho, Jorge, fique atento aí que eu vou lhe chamar de novo para a gente conversar sobre isso. Então, a mudança da regulamentação ambiental que terá efeitos diretos sobre a atuação da profissão de arqueólogo, na medida que a gente tem mais de 90% dos arqueólogos no país atuando nesse segmento. Como é que você vê esses desafios para a nossa profissão, uma vez regulamentada?
Eu acho que com a profissão regulamentada, eu acho que a gente tem aí uma lei bastante clara de quem pode atuar e de quem não pode atuar. Então, isso nos favorece, isso nos dá um espaço, né, onde a gente pode ter mais amparo. A SAB veio atuando e acho que continua atuando nesses processos. Toda vez que a gente tem um ataque desse tipo, a SAB sempre emite uma nota, ou entra da discussão, ou participa dos fóruns, né? A SAB, hoje, ela tem uma articulação também dentro da Câmara dos Deputados, participa desde gestões atrás, de fóruns, de grupos de trabalho, justamente para poder estar atuante nessa situação, olhar para as novas leis que estão saindo. Então, eu acho que assim, existe uma articulação. Agora, só a articulação da SAB, ela é importante, mas é preciso que a categoria, né, os próprios arqueólogos e arqueólogas, eles se envolvam nesse processo. A taxa de que a gente tinha, a resposta que a gente tinha quando solicitava, né, na época da minha gestão, para que arqueólogos e arqueólogas e associados se manifestassem, era relativamente baixa. Assim, embora ela tenha um grande número de profissionais tenham mandado documentos, tenham participado das reuniões em Brasília, acompanhado as votações, mesmo que online, tenham mandado cartas e e-mails aos deputados, eu acho que a briga que vem para frente é muito maior do que essa, né? Então, eu acho que tem que estar todo mundo envolvido nesse processo. Claro. Né? Apoiando as instituições que estão seguindo esse caminho de defesa do patrimônio arqueológico. Certo. Flávio, eu vou pedir para você dar uma seguradinha por aí, vou voltar com o Eremites para que ele possa comentar também essas outras questões. Daqui a pouquinho a gente volta. Você não está me ouvindo? É um problema seu aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou sair e vou entrar de novo, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Agora chamar aqui de novo o nosso queridíssimo Eremites, para a gente conversar. Deixa eu achar o Eremites aqui, já achei. Está sendo chamado Eremites. Diga, meu nobre. Então, a questão que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: nós temos dois grandes desafios hoje na atualidade de limites de atuação que impõem limites na nossa atuação como profissão regulamentada. Um é uma portaria emitida pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que ingere sobre questões que dizem respeito à profissão de arqueólogo, a exemplo do trabalho com patrimônio arqueológico, e outros são as questões que afetam o licenciamento ambiental. Como é que você vê esse momento atual no qual essas duas situações se interpõem em cima da profissão da regulamentada, em cima do trabalho com patrimônio arqueológico? Bom, em relação à portaria do CAU, nós já questionamos isso legalmente. A SAB faz parte de um coletivo de outras entidades profissionais que já questionou isso, inclusive publicamente. Tem notas da SAB em relação a isso. Aquilo lá é um equívoco, porque se à época já era equivocado, porque colocava aí atribuições que não dizem respeito à formação de arquitetos e engenheiros, por exemplo, agora fica mais equivocado porque nós temos uma lei que regulamenta a profissão de arqueólogo. Eu queria dizer uma coisa para os colegas que estão ouvindo. Salvo o melhor juízo, não há a possibilidade de a SAB fazer parte de um conselho já existente. Durante a nossa gestão, eu mesmo fiz contato pessoal com a presidente do Conselho de Museologia, que me atendeu bem nos primeiros
contatos. Depois, quando eu fui para o Rio 2 vezes, a gente não pôde conversar e ela declinou, porque para a museologia assumir a arqueologia, teria que deixar de ser um conselho uniprofissional para ser um conselho de multiprofissional. O nosso caminho melhor seria para o CONFEA, o sistema CONFEA-CREA. Nós encaminhamos ofício e recebemos uma negativa formal com base jurídica, porque na nossa lei não prevê a criação de conselho. E isso foi muito bom, porque se tivesse previsto, a lei não seria aprovada. Por isso é importante salientar que ela foi aprovada com vetos, para não ter exatamente a conotação de reserva de mercado. Vou dar 2 exemplos pragmáticos. Um museólogo também trabalha com acervos arqueológicos. Se for a reserva apenas por arqueólogos, museólogos estarão um pouco de fora de um trabalho muito importante que eles fazem com acervos. Os bioantropólogos, as pessoas que trabalham com restos humanos, também podem participar de escavações sob a coordenação de profissionais de arqueologia para exumação de restos humanos. Então, esses são 2 exemplos de que a gente nunca quis reserva de mercado, e isso foi encaminhado por ofício também para as autoridades. Então, foi muito importante ouvir o Flávio, porque, como eu tinha dito, essa memória última da regulamentação passa pela Márcia Bezerra, pelo Flávio e por mim. Então, o Flávio fez uma fala muito importante, mostrando as ações que a SAB fez durante a gestão sob a presidência dele, e essas centenas de ofícios nós mandamos também para os associados, para os parlamentares, e foi importante nessa reta final, né? Qual que é a outra questão? A questão foi sobre licenciamento ambiental, as mudanças das leis de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, até agora, essa proposta de lei geral do licenciamento ambiental, ela é pautada pela inconstitucionalidade. E a SAB mostrou isso não apenas do ponto de vista da legislação que protege o patrimônio arqueológico, e aí a gente precisa dizer que, no caso do Brasil, o IPHAN tem o papel exclusivo de autorizar a pesquisa arqueológica que tenha intervenção nos sítios. Portanto, se o IPHAN tem essa exclusividade de autorizar, também tem a exclusividade de avaliar o trabalho final, porque a pessoa recebe a portaria e depois tem que apresentar o relatório para ser apreciado pelo IPHAN. E o IPHAN ficou de fora da própria lei, não é mencionado. Isso pode gerar desentendimentos. Órgãos estaduais e municipais possam querer chamar para si o papel de que é exclusivo do IPHAN na autorização da pesquisa arqueológica. Afora isso, essa lei também ela fere os direitos humanos dos povos indígenas e de outras tantas comunidades tradicionais, as ribeirinhas, quilombolas, etc., porque não cumpre nem o artigo 231 e 232 da Constituição, nem cumpre o dispositivo do ato das disposições constitucionais transitórias que diz respeito aos quilombolas. E também não cumpre a Convenção 69 da OIT. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção dos colegas que pouquíssimos colegas da arqueologia leram a Política Nacional do Patrimônio Material, do que a portaria 370 de 2018. Eu participei do lançamento, foi um trabalho hercúleo de um pelotense que estava lá, né, o professor André Schlie. O cara quase ele infartou durante esse trabalho, né, a exaustão dele, e é um trabalho tão tão importante que as pessoas nem se dão conta, porque a gente tem uma ideia de interpretar o patrimônio
arqueológico como bem da União. E aí a gente faz isso baseando-se na Lei 39 e 24 e nos artigos 20, 23, 215 e 216 da Constituição. Mas ninguém leu o artigo 231 e o 232, que reconhece aos povos indígenas como povos originários. Ou seja, eles são antes do próprio Estado. Portanto, o direito deles antecede ao direito estatal. O que significa, quer dizer, que o patrimônio arqueológico indígena não pode ser visto como exclusividade, como bem da União. É um patrimônio deles, é uma herança cultural deles. Isso está nesse documento do FIFAM, que para mim é paradigmático para a gente compreender o assunto. Tá, deixa eu ir aqui agora as perguntas que estão aparecendo aqui sobre o tema. O Carlos Xavier, ele chama a atenção, quando nós estávamos, o nosso querido Carlos Xavier, da Federal da Paraíba, então, ele faz uma questão de, quando a gente ainda falava sobre a portaria do Conselho de Arquitetura, então ele chama a atenção sobre as hierarquias legais, né? Se a lei não tem mais validade que a portaria. A questão aqui é a seguinte, no caso do CAU especificamente, a lei que regulamenta a profissão de arquiteto e urbanista, ela é de 2010. É o último conselho profissional criado no Brasil. Antes dele, tivemos o Conselho de Educação Física, em 1998, e antes desse, salvo engano, o último é de 1991. Ou seja, 91, 98 e depois 2010, que na verdade de 2010, que é o CAU, é um desmembramento do CONFEA, do Conselho de Arquitetura e de Engenharia e Agronomia, que antigamente era Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então ele desmembra e vira um conselho próprio. O fato é que a lei de regulamentação da profissão de arquiteto e urbanista, ela é muito complexa, ela é imensa. E ela dá a ele, salvo engano, no artigo 2º ou no 3º, não vou lembrar exatamente qual dos dois, mas sei exatamente o dispositivo de um desses dois artigos, que é os parágrafos 1º e 2º, a prerrogativa de legislar sobre temas afetos à profissão de arquiteto e à profissão e temas de alcance conjugado com outros conselhos. Isso está dito na lei deles, e eles fazem a portaria 51 justamente tomando como base essa prerrogativa da própria lei deles, que é um equívoco legal. Tá? E isso causou uma mobilização imensa de várias classes profissionais, existem já vários processos na primeira instância, na justiça, questionando essa possibilidade do CAU fazer isso, mas também há um ADIM que corre na Supremo Tribunal Federal, que questiona a legitimidade do CAU ter essa prerrogativa de legislar por profissão. E, não bastasse isso, no Congresso Nacional existem duas iniciativas do deputado Ricardo Izar, que intentam ir contra a regulamentação, essa prerrogativa do CAU. Uma é para assustar os efeitos da Resolução 51, e outra para tirar os dispositivos do artigo 2º ou 3º, eu não vou lembrar, só dando uma olhada na lei, mas os parágrafos 2º e 3º, 1º e 2º do artigo 2º ou 3º, vai ter que dar uma olhada, para assustar os efeitos e tirar essa prerrogativa, para que ele funcione como qualquer outro conselho funciona, que é tendo que regular, registrar, regular e fiscalizar a profissão, e não criar atributos específicos alheios à própria função de regulamentar do Congresso Nacional. Na verdade, existe um problema na lei deles. É essa a questão, Carlos Xavier, que diz respeito a... Lembrando aqui para o nosso querido amigo Xavier, um querido amigo pessoal de longa data, tem um apreço muito grande. Ele também é uma parte da memória da arqueologia brasileira, porque ele é formado pela Estácio Serviçar, né? Bom, mas eu queria lembrar uma coisa, Carlinhos, que é importante, que você falou da FADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Por isso é que eu chamo a atenção para o protagonismo que a SAB, sendo
todas e todos nós tem, porque a SAB, enquanto pessoa jurídica, pode e ela deverá entrar com ação direta de inconstitucionalidade se prevalecer essa mesma lei geral do licenciamento ambiental que está sendo proposta, como também ela é uma das associações que questionam essa portaria do CAL, inclusive na justiça. Então, por isso que é importante, entende? Que cada ação dessa envolve dinheiro. Então, a SAB tem uma assessoria jurídica que é acionada sistematicamente para dirimir esses assuntos. Quando não se consegue resolver as questões por meio do diálogo profícuo, respeitoso e pautado na alteridade, a gente pode questionar isso legalmente. E aí tem uma contribuição que a SAB vem dando há alguns anos. Às vezes é um trabalho silencioso que a gente informa as pessoas que são sócias, divulgamos nas redes, Twitter, Facebook, etc., mas que às vezes não é incorporado pela maioria. Mas isso são duas questões que envolvem inconstitucionalidade. Essa portaria do CAL e a proposta que até então está tramitando no Congresso de lei geral do licenciamento ambiental. Vamos aqui às perguntas, então. A Gleice Lopes, lá de Olinda, Pernambuco, ela manda um abraço para o Jorge, parabeniza você e diz que as pessoas não entendem entendem a pesquisadores, precisam entender as esferas jurídicas e políticas. Concordo. Acho que todos os cursos que lidam com patrimônio de maneira direta, conservação, arqueologia, museologia, história, deveriam ter cadeiras relacionadas à legislação do patrimônio cultural. E no caso nosso específico, da arqueologia, que a gente passa a ser uma profissão regulamentada, ou seja, a gente atende a um dever de Estado. Entender de legislação é condição sine qua non, né? O Paulo Ricardo, daqui do PPGAP, ele pergunta se sabe como anda o contexto da regulamentação e da profissão de arqueólogos nos países lusófonos ou na América Latina. Há esse diálogo entre os países para aperfeiçoamento de instrumentos legais. São duas questões aqui que estão colocadas por Paulo Ricardo. A primeira é como anda isso. Isso vai depender do escopo jurídico de cada país. Por exemplo, o nosso aqui, a regulamentação é feita pela ação do indivíduo. Na África do Sul, por exemplo, a regulamentação é feita por instituições que trabalham na proteção do patrimônio arqueológico, que são convertidas em órgãos estatutários. Saem da natureza jurídica, então isso vai depender de cada país. Diga lá, Jorge. Nós temos duas grandes tradições jurídicas. Uma que é a latina, de que nós somos herdeiros de um direito positivo. Vale aquilo que está no papel. Em países, por exemplo, de tradição anglo-saxônica, como é o caso da própria África do Sul, por conta da colonização britânica, segue um direito consuetudinário, que está pautado nas tradições, e aí muda as tradições, muda a interpretação da própria lei. Então, são perspectivas muito diferentes, mas nos países mais próximos que eu conheço, o Paraguai não tem uma legislação, nenhum órgão para fiscalizar o patrimônio arqueológico. O Uruguai tem outra legislação, inclusive tem países que permitem o que a gente chama, com todo o respeito, de o arqueiro, que é aquele camarada que sai com um detetor de metais e fazendo escavações. Discovery, né? Tem países que têm uma legislação flexível a tal ponto que permite isso. Aqui não. Inclusive, a SAB fez denúncia formal dos portugueses que estiveram aqui ano passado, ano retrasado, que fizeram isso, e eles ficaram indignados, mas como a gente não vai para Portugal para fazer isso, seria uma gentileza deles e de outros colegas estrangeiros que não fizessem isso aqui também. Então, a SAB tem feito esse tipo de denúncia. Sempre, não foi pela minha gestão, pela gestão do Flávio, sempre que é acionada,
a SAB tem dado resposta sobre isso. Uhum. O Albérico aqui faz um adendo à sua fala sobre a inter-relação de vários profissionais do campo do patrimônio e diz realmente existe uma integração entre profissionais que trabalham com acervos, sobretudo os bioarqueológicos, no sentido amplo, humanos, animais, vegetais e micro-organismos. Ou seja, no caso específico da regulamentação, é justamente aí onde está a necessidade das regulamentações não serem fechadas e privarem outras pessoas que trabalhem com essas profissões ou com temas que são correlatos com a profissão, porque senão o que a gente está fazendo é criando reserva de mercado e negando a própria complexidade que é a existência humana. O arqueólogo lida com toda a materialidade da existência humana. Imagine se ele sozinho fosse capaz de lidar com isso. Então, se a gente não tiver auxílio e trabalho com outros profissionais, seria um prejuízo hermenêutico, na verdade, né? Longe de ser um cara pariocentrista, eu diria que a arqueologia é o campo do conhecimento mais interdisciplinar que eu conheço. E aí o professor Albérico, outro amigo precioso, está dizendo uma coisa que é muito importante, porque no que diz respeito aos restos de alimentação, por exemplo, os biólogos também trabalham com isso. A própria indústria caslística, a gente pode contar com o apoio de geólogos. Enfim, por isso que a arqueologia é essa coisa linda que a gente adora, porque ela dialoga com todas as áreas. É difícil você dizer uma área que a arqueologia não tenha nenhum tipo de interface, né? Claro. Vamos lá, vamos conversar mais aqui. Eu não sei quem é a pessoa, mas é Nicole K. Hartz, diz, muito bom mencionar essa questão. A Luciana Castro Nunes diz, isso mesmo, Eremites, e manda um coraçãozinho azul para você. A Guilherme Queiroz está ótimo. Albérico volta a contribuir, diz que acredita no diálogo possível entre profissionais de diversas áreas, de forma integrada. O que não pode existir é uma relação de dominância e ou subserviência. Perfeito, Albérico. Muti Castro Arqueologia diz, inclusive o CR Bio, vamos ver aqui, por incrível que ele ainda continua, por incrível que pareça, tem arquiteto fazendo serviços ambientais. Eu sugiro a vocês darem uma lidinha na portaria 50, a resolução 51 do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e verem um rol de profissões que estão lá roladas, só para vocês entenderem, brigam hoje contra essa regulamentação. Antropólogos, historiadores, engenheiros das mais diversas naturezas, designers de interiores, arqueólogos, sociólogos. Então é uma gama imensa de profissão que essa resolução abrange. Em nome de falar das profissões que têm a atuação correlata, eles falaram de tudo. Tá? Sueli Amâncio manda dizer, parabéns, Jorge, se faz necessário sua fala sobre os povos originários. Albérico volta a colocar integração e cooperação são palavras-chave entre as quais a política deve ser direcionada a ações coletivas e não como ferramenta de poder centralizado. Isso tem acontecido nas estrelinhas. Vamos lá. Muitos parabéns aqui. Há uma pergunta de DH ou de Daroli. Jorge, seu áudio está muito baixo, tem como melhorar? Olha, eu estou falando próximo aqui no celular. Espero que tenha melhorado, meu querido. Ou acho que é meu querido. Alguém comenta sobre... Bom, vamos lá. Tem gente que está falando aí um comentário sobre que seria necessário haver uma ruptura na SAB. Aí eu não sei o que a pessoa está entendendo por ruptura. Então, vamos pegar exemplo da revista de arqueologia. Ela tem melhorado de uma gestão para outra e segue melhorando. Numa ruptura, as pessoas estão querendo que ela caia de qualidade. E quando a gente trata de montar uma chapa para, sabe se é para haver ruptura, monte duas chapas. Ninguém nunca impediu isso, mas é difícil montar uma única chapa. Porque às vezes as pessoas vão para as assembleias, para as
redes e tem manifestações e posturas muito interessantes e críticas. Na hora de assumir a coisa, de mostrar uma capacidade de proatividade, essa situação pode mudar, porque envolve tempo, dedicação e dinheiro colocado para a SAB. Eu passei trabalhando para a SAB pelo menos 20 horas por semana, sem ganhar nada. Tem gente que acha que o presidente, o secretário de tesoureiro, o vice, enfim, ou a vice, ganha alguma coisa. Ninguém ganha nada. A gente coloca dinheiro do nosso bolso. O Flávio, por exemplo, viajou várias vezes para Brasília e tinha que ficar na casa de alguém para a SAB não pagar diárias para eles. E é por isso que, desde aquela gestão do professor Gilson Rambelli, a SAB tem passado dinheiro positivo de uma gestão para outra e nós entregamos com mais de 400 mil reais. E nós herdamos mais de 200 mil. E o Flávio herdou da Márcia Bezerra também, e assim tem sido. Quer dizer, essa ruptura está dizendo em que sentido? Quer dizer, qual que seria a necessidade de ter ruptura em termos das coisas boas que estão acontecendo, que devem ser continuadas, do que eventualmente não esteja bom de uma gestão para outra, se pode mudar, se aperfeiçoar. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. É bem comum, eu tenho andado, eu trabalho em duas profissões regulamentadas, na arqueologia, de um lado, e do outro, na museologia. A museologia tem mais de 30 anos de regulamentação, portanto, tem bastante mais história para contar, aliás, tem quase 30 anos de regulamentação. Aliás, tem mais de 30 anos, 34 anos de regulamentação. Então, tem bastante história para contar. E fui presidente de conselho profissional. Se é uma coisa que eu aprendi ao longo, e com essa pouca experiência que eu tive, é que é uma grande bobeira a gente ficar defendendo a fragmentação de um campo tão pequeno, e sobretudo quando a gente é reconhecido pelo Estado, tá? Como necessária funções que dizem respeito a deveres do Estado. Havia um movimento na museologia de divisão, em que se dizia que havia mais legitimidade na formação graduada em detrimento das outras formações, ou que questionavam as diferentes gestões dos conselhos, como se fosse chamando atenção para a necessidade de proximidade com profissionais ou de segmentos de profissionais. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o grau de experiência que cada um de nós tem para lidar com a realidade, que a gente começa a acreditar demais naquilo que a gente está inserido e deixa de perceber que a realidade é complexa em todos os sentidos. As pessoas pensam diferente, pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente, e se a gente entrar numa de que tem que ter ruptura para quebrar uma ideia e partir para outra, o que a gente está fazendo é fazendo a mesma estratégia abobalhada que tem tomado conta do país há anos, que é botar umas pessoas contra as outras. A arqueologia é uma profissão tão pequena, para um país tão grande, em dimensões territoriais e em termos de populacionais, que a gente entrar numa de que o que eu penso e o que eu faço é mais legítimo, portanto, o que você faz é necessariamente fruto de algo escuso, de que exclui os demais, eu acho isso uma visão que merece um pouquinho mais de reflexão para se perceber que o que nós temos que fazer como profissionais de uma área tão pequena é muito mais nos aproximar, dar as mãos, entender que a gente precisa de união. O nosso inimigo não somos nós mesmos. Não cabe a mim ficar buscando brigar com outro arqueólogo e achar que ter a pretensão de que o que eu penso como arqueologia é melhor do que os outros pensam. O que eu faço dentro da arqueologia é melhor do que o que os outros fazem. Isso, além de ser um déficit civilizatório, é estranho para uma área tão pequena como a nossa. Eu queria dizer o seguinte, que um dos problemas que eu vejo no campo da arqueologia, entendendo a arqueologia como campo mesmo, né? No conceito de hábitos também que acompanha, né? Mas sociológico. Nós temos problema sério geracional. Então, por exemplo, se você compara a própria SAB com AMPU, Associação Nacional de História, e com a ABA,
Associação Brasileira de Antropologia, quando você vai para os congressos de história e de antropologia, sistematicamente se presta homenagem aos colegas mais antigos. A gente tem excluído os colegas mais antigos numa ideia de que eles estariam obsoletos ou alguma coisa desse tipo. Sabe, é a única assembleia, a única associação que eu conheço que tem uma inclusão muito grande. Boa parte das associações, vocês podem fazer pesquisa na internet, a presidência fica sistematicamente no sul e sudeste. A SAB já passou por todas as regiões, centro-oeste, norte e nordeste, inclusive, com presidências. Nós tivemos negros na presidência, tem associação que nunca teve um negro na presidência. E nós tivemos o professor Rossano como primeiro presidente negro, e eu não me considero branco, tenho um pé na aldeia, outro na senzala. Então, assim, isso não tem em outras associações. A SAB é muito mais inclusiva, o que falta é comparativo, de você comparar com outras entidades. Então, tem outros que estão sempre no Sudeste e Sul. A presidência nunca sai. Quando sai de lá, vai para Brasília, que está no Centro-Oeste. Ou quando chega no Nordeste, Recife e Salvador, que são as duas maiores metrópoles do Nordeste. Mas nunca teve ninguém, por exemplo, de Belém, nós já tivemos, Denise Chan, Márcia Bezerra, duas mulheres fantásticas, né? Então, a SAB é muito mais plural e inclusiva se a gente compara com outras entidades, que eu tenho todo respeito e carinho, porque participo de outras também. Uma das coisas que Calipo está chamando atenção, e já eu volto a lhe chamar, Calipo, que a SAB tem já algumas gestões, pelo menos eu lembro, pelo menos desde da gestão de Gilson Rambelli, criado justamente para abarcar as visões plurais ou a participação do maior segmento de pessoas e de temas dentro da própria sociedade, o mecanismo dos GTs, né? A gestão do professor Gilson Rambelli foi uma gestão muito exitosa, porque conseguiu organizar, por exemplo, estatuto e regimento da SAB, novos. E nesses estatutos e regimentos, nós quebramos com qualquer hierarquia. Foi isso que disse o Flávio antes. Quer dizer, você é bacharel, você é tão arqueólogo quanto aquela pessoa que é bacharel, mestre e doutor. Todo mundo é associada ou associado efetivo. Isso não tem em algumas outras entidades. E foi naquela gestão do professor Gilson que nós conseguimos organizar mais a SAB em termos financeiros. Então, hoje a SAB está organizada e planejada, inclusive para tempos muito difíceis, sem recursos. A SAB está pensada nisso, né? Queridão, eu vou agradecer mais uma vez a sua participação e agora vou chamar de novo o Flávio Calipo para a gente finalizar essa conversa. Obrigadão, querido. Um grande abraço. Um grande abraço novamente. Um beijo para todo mundo que está mandando beijo para mim. Beijo para todos vocês. Fiquem bem. Hoje eu estou muito feliz. Já falei, vou repetir. O meu sobrinho está bem, com 100% de oxigenação no sangue. E se cuidem, gente, porque a Covid é mais grave do que a gente pensa às vezes. Beijão. Tá bom. Fique bem, se cuide, fique em casa. Valeu. Agora eu vou voltar aqui, eu vou chamar de novo o Flávio Calipo para conversar conosco. Deixa eu ver aqui se eu acho ele de novo, que eu vi aqui que tinha um comentário aqui. Fazer a transmissão ao vivo com o Flávio. Chamando o Flávio agora. Retornando, querido, eu vou retornar de novo. Claro. Tá? Para que a gente possa, enfim, ter integração das pessoas aqui que estão participando, estão super contribuindo, está linda aqui a participação, estou gostando de ver, tá? Vamos lá. O Francisco Fortes Tucci diz:
A sociedade civil organizada a nível nacional requer a união e fortalecimento de suas representações regionais. Não podemos ter ruptura, precisamos de pautas e lutas coletivas. Você mesmo falava sobre os GTs, que o Eremites comentou. O Agnello agradece o Eremites ter tocado nessas questões. Carlos Xavier chama atenção para um encontro que teve entre a SAB e o MP em São Paulo, quando foi instado em saber quem seria arqueólogo, e foi proposto a hierarquia pela diretoria da SAB à época, que foi derrubada. Essa é uma questão que hoje que tem a ver com a história da arqueologia, mas que hoje já não vigora. A Albérico parabeniza aqui a fala sobre a necessidade de união da classe. O Paiaias pergunta: o GT da regulamentação foi sobre a representatividade, falta interesse, falta o quê? Não, o GT da regulamentação foi sobre os caminhos possíveis pós-regulamentação. Uma vez regulamentado, o que a gente deu foi estudar a legislação, estudar os mecanismos de trabalho dentro do Congresso Nacional para saber para onde a gente ia. E a prova de que não há um caminho, não é uma ideia que é concebida por mim ou por qualquer um dos membros do GTs, é que a gente dá todos os caminhos possíveis do ponto de vista legal. Se for para criar um conselho, tem que criar uma nova lei. Se for para integrar um conselho, tem que, no decreto de regulamento da lei, se inserir a necessidade de registro em um conselho específico. Se for para ser fiscalizado por um órgão do executivo, vai ter também que nesse decreto dizer, ou seja, tem todas as possibilidades previstas ali, inclusive a possibilidade de não ter o registro. A gente tem 4 possibilidades possíveis, todas elas estão ditas lá no relatório. Então não se trata daquilo que eu gosto, senão aquilo que é possível dentro dos caminhos legais previstos. Tá? Vamos ver se temos mais perguntas. Paiaias diz: eu cobrei representantes dos docentes nas universidades públicas do Nordeste. Não teve ninguém, fala um palavrão. Eu acho que é relacionado à regulamentação. A propósito o GT, eu acho que é disso que ele está falando, sobre o GT de regulamentação. A propósito, eu sou nordestino, só para registro. Vamos lá. A nova diretoria. Sim, o Carlos Xavier faz uma lembrança boa. A nova diretoria da SAB renovou esse GT, inclusive com docentes do Nordeste. Isso é verdade. Esse GT da regulamentação da profissão, ele continua o trabalho agora, e Carlos Xavier vai estar participando, eu também estarei, para continuar. A gente, no primeiro momento, discutimos quais seriam os caminhos possíveis. O que a gente está tentando agora, quais são os agentes possíveis para dar encaminhamento a esses caminhos. Como é que a gente consegue criar uma rede para trabalhar em prol da criação do regulamento da lei que regulamenta a profissão. Cabe dizer, só para estabelecer uma diferença bastante clara, uma coisa é o regulamento da profissão e outra coisa é o regulamento da lei que regulamenta a profissão. O regulamento da profissão é aquilo que define o que é um exercício profissional regulamentado. Quais são os mecanismos para se reconhecer o profissional, quais são as atividades que desenvolve esse profissional. Então, isso tudo está definido na lei que regulamenta a profissão. E o regulamento da lei que regulamenta a profissão é uma outra norma legal que determina quais são os mecanismos de operacionalização daquilo que está dito em lei. Então, quem vai registrar, como vai atuar, como vai se comprovar os tais 2 anos, isso tudo vai estar no regulamento da profissão, que é outro caminho legislativo, que vai ser via, preferencialmente, um decreto, ou legislativo ou presidencial, ou, dependendo da deliberação do Congresso, pode ser dado por alguma autarquia do poder público. Tá? A Taia Alcântara pergunta: uma pergunta simples já leva a questionamento da noção do mundo, da vivência da geração de quem pergunta, muito plural.
Paiaiás diz, Carlos, eu sei que você é nordestino, mas você não ensina numa graduação de arqueologia. Foi isso que quis dizer, você presidiu o grupo. Estou falando, cadê os representantes que mostrem a pluralidade? Bom, negar a existência de outras formas de profissão também é, né? É negar pluralidade. O fato de eu não atuar na graduação, então me tira a legitimidade de falar sobre diferentes aspectos da arqueologia. É disso que eu falava antes. Acho que a gente tem que começar a entender que existem diferentes formas de se tornar arqueólogo. Só para dar um dado objetivo, onde é que isso vai parar? Se a gente entrar nessa discussão de que é mais legítimo, ou, enfim, indiferente do grau de legitimidade, a graduação que o mestrado e o doutorado, o que a gente vai estar fazendo é negando quase todos os professores que atuam nas graduações em arqueologia, porque todos eles, invariavelmente, não têm graduação em arqueologia. A maioria absoluta vem de uma formação de experiência de mestrado e doutorado em arqueologia. Então, acho que essa é uma discussão, e mais ainda, se a gente pegar as primeiras gerações que formaram a SAB, os primeiros profissionais que trabalham arduamente para criar regulamentação, todos eles, a maioria deles não vem de uma graduação em arqueologia. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai dizer que é mais legítimo um que o outro? Não, todos são legítimos. E aí, acho que é isso que a gente tem que começar a discutir. Ao invés de criar divisões, criar pontes, caminhos que nos permitam agir conjuntamente e justamente respeitando essa diversidade de atuações, de formações e de experiências no campo da arqueologia. Né? O que é que você acha disso, Flávio? Eu acho que... eu queria só comentar uma coisa em relação à SAB, que foi citada aqui. A presidência da SAB ela não tem autonomia para fazer o que ela quer. Quem determina o que a presidência vai fazer é um pouco a própria proposta de campanha, as proposições que são referendadas ali pela eleição, mas principalmente pelas determinações que são colocadas em assembleia e em votação na assembleia. A criação dos GTs, que foram criadas na gestão na realidade, o estatuto já previa a possibilidade. O que a gente fez foi instaurar, na gestão da Márcia, em que eu era vice-presidente, os GTs. E os GTs, eles foram formalizados, embora o presidente tenha a possibilidade de criar os GTs, eles já foram definidos em assembleia quais são os GTs que haveria interesse que os associados pudessem atuar. Então, me preocupa muito essa fala eu acho que é Thay Alcântara, que eu acho que deve haver uma oxigenação. O grande problema que a gente tem é que, normalmente, eu não conheço nenhum presidente que quis ser presidente. Eu mesmo nunca tive a ambição de ser presidente da SAB. Eu fui presidente da SAB porque não havia outra chapa, não havia outra possibilidade real, e uma hora me disseram, olha, você é o vice-presidente, você tem que assumir, tem que fazer uma proposta, porque senão a gente fica sem chapa. Né? Porque é realmente um esforço, a gente tem muita dedicação para isso. Então, eu acho que assim, uma maneira que a gente encontrou de abrir essa discussão é criar os GTs. E os GTs, eles não são engessados pela presidência, eles têm autonomia para tomar, eles não podem falar, em nome da SAB, mas eles podem falar em nome dos GTs. Eles não precisam da aprovação do presidente. Então essa foi uma das maneiras de se tentar oxigenar nessa perspectiva. E alguns GTs foram bastante efetivos, pelo menos 2 deles. E o restante dos GTs tem a ver também com uma questão de não envolvimento, né? Eu vi uma pergunta aqui, acho que da Thay Alcântara também, dizendo isso. Eu acho que hoje os bacharéis são tratados dentro da SAB como são tratados todos os outros profissionais, os níveis profissionais.
Eu, pelo menos, não vejo, eu fui um que defendi que o arqueólogo, que o bacharel, ele seja sócio efetivo, ele não precisa nenhuma comprovação. Né? Ele simplesmente já entra como sócio efetivo, levando em consideração todas as regras da SAB. Eu acho que o mais importante disso, que algumas das pessoas tocaram, eu acho que o momento que a gente vive hoje não é um momento de desagregação. Né? Eu acho que essa discussão entre se um profissional é melhor que outro, a gente já tem uma lei dizendo quais são as regras. O que a gente tem que fazer é se articular justamente para conseguir avançar nessas questões, apoiando as instituições. A gente não precisa concordar 100% com as decisões das instituições. A gente tem que criar o diálogo, criar o espaço do diálogo. A gente tem que apoiar o IFAM, tem que apoiar a SAB, tem que apoiar a ABAR, né? E apoiar não significa necessariamente que a gente tem que bater palmas. A gente tem que entrar nessa discussão, reconhecendo os papéis e os poderes dessas instituições. Né? Então, eu acho que o momento que a gente tem que ter das pessoas que não se encontram espaço, começar a buscar maneiras de se encontrar esse espaço, talvez dentro de alguma associação, na criação dos coletivos. O que a gente precisa fazer é somar e não ficar discutindo se um profissional é melhor que o outro, se um tem mais competência que o outro, se um tem que ser ou não. Todos temos uma formação, tanto os bacharéis, como os mestrandos, como os graduandos. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que levar daqui para frente. Eu acho que daqui a 5 minutos vai encerrar o segundo prazo aqui que a gente deu. O Eduardo Lira pergunta que gostaria de saber sobre mercado, gostaria de ouvi-los mais sobre arqueologia enquanto mercado, que ele acha que há oportunidades que são conduzidas para uns e que se criam bolhas, que são obscuras. Bom, a arqueologia controlar o mercado é um pouquinho difícil, o mercado tem se autorregula, mas o que você acha sobre isso? Eu posso dizer que eu não entendo, eu deixei de fazer já arqueologia de contrato, de estar no mercado há bastante tempo. Não que eu tenha nada contra isso, mas enfim, os caminhos que eu assumi me levaram para não estar tão próximo da arqueologia de contrato do mercado. Mas o que eu tenho percebido é que as coisas vêm melhorando aos poucos. A gente sempre tem problemas e sempre vai ter os problemas, mas uma das coisas fantásticas que aconteceu, que eu vi, foi a criação do SEI. Né? O IFAM tendo todos os processos, isso deu uma transparência fenomenal, todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente vê os projetos, a gente vê os relatórios, a gente pode ter acesso a essas informações. Então, quando a gente está no meio de um turbilhão, a gente tenta ver sempre, né, às vezes a gente não encontra essa alternativa, mas talvez se a gente fizer uma reflexão do que era o mercado há 10 anos atrás, regido pela Portaria 230, e o que é hoje, com base na instrução normativa, a gente vê que as coisas melhoraram muito, muito. Né? Porque a própria instrução normativa, ela mudou, assim, como ela tem mais fases, ela evita que os problemas só cheguem à tona no final. Então, eu acho que tem muita coisa que vem mudando que a gente tem que refletir com cuidado, assim, porque normalmente quando a gente está num processo ou não tem muito a visão de todo, a gente tem que estabelecer algumas críticas, mas é preciso refletir, assim, olhar para essas instituições e ver o que elas vêm fazendo para a contribuição, o próprio perfil dos profissionais. Né? As graduações trouxeram uma oxigenação muito grande, porque diferente, né, dos mestrandos e graduandos, os alunos de graduação eles têm uma formação mais heterogênea, que é muito importante também para a própria arqueologia, isso, para o mercado. E o próprio perfil das graduações que a gente tem no Brasil é muito plural, né? Como? Desculpa.
perfil das graduações que nós temos no Brasil. É muito plural esse perfil. Essa é uma discussão que se tentou fazer há um tempo atrás, justamente se a gente criava um currículo único, ou se efetivamente era mais importante que as graduações fossem assumindo as suas especificidades conforme o seu contexto. Eu acho que esse é um tema... Né? Acho que é mais do que a criação do currículo único, a inexistência de diretrizes que respeitem a diversidade das formações, mas ao mesmo tempo dê unidade do que é uma formação em arqueologia. Eu acho que essa é uma discussão, assim, o que é o currículo básico, porque se você for pegar em alguns estados, o patrimônio é completamente diferente de um lugar para o outro. Né? Aqui no Piauí a gente tem uma infinidade de sítios de arte rupestre, então a gente tem uma tendência também a ter algumas disciplinas que focam nisso, que talvez em outros lugares não tenham. Então essa é uma discussão que eu acho que tem que ser feita também, que é importante, porque a formação dos profissionais, eu acho que ela impacta também nessa questão do mercado, né? A gente tem demandas maiores de alguns setores, de alguns tipos de sítio, né? Eu acho que sítio lítico hoje é uma questão bastante importante também. Então, a gente tem que ter esse cuidado de pensar como é que a gente articula essa formação para que a gente não limite também as graduações e os cursos, mas a gente possa também ter um conteúdo mínimo que seja, né, que dê uma liga assim na qualidade do profissional formado. Tá. Querido, eu acho que pelos meus cálculos aqui, em mais 2 minutos essa live cai. Então, queria imensamente agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que foi uma honra ter conversado aqui com você e com o Jorge Eremites, agradecer aos ouvintes por terem aqui participado, contribuído com as suas questões. Infelizmente, não, pelo tempo, não vamos conseguir mais responder as demais questões, mas, de qualquer maneira, agradecer em nome da UFRB e da comunidade do PPGAP, a participação de todos e dizer que semana que vem, justamente, mais uma vez, nesse horário, nós teremos uma outra live, na terça-feira da semana que vem, às 10 horas, teremos mais uma outra live que estaremos divulgando aqui no Instagram do PPGAP, tá bom? Obrigado, Calipo, agradeço a todos que assistiram, um grande beijo, se cuidem e fiquem em casa. Bom, um abraço, obrigado pela oportunidade aí, estou à disposição, um abraço a todo mundo aí que nos interagiu com a gente, pena que a gente não conseguiu dar atenção aí a todos os problemas da live mesmo. Obrigado. Tá bom. Tchau.